No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder da Palavra. Com a apresentação de Rodolfo Godoy. O texto que nós vamos ler na tarde deste domingo está no livro de Romanos, no capítulo 13, os versículos 11 até o versículo 14. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso de 11 a 14, diz o texto: E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, revistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como o dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas, nem em invejas. Mas revestivos do Senhor Jesus, revestivos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 13, verso de 11 a 14. Jesus, como vai se deleita. Queridos irmãos, este texto de Paulo aos Romanos, que também nos traz muito ensinamento, retrata uma época em que Paulo orientava a comunidade de Romanos na questão do fim dos tempos. Sendo assim, queridos, esta é uma mensagem que diz coisas diretamente à nossa geração. Paulo está dizendo aqui aos romanos que eles deveriam discernir o tempo. Paulo está dizendo para nós também, queridos, que é uma época em que nós esperamos o alvorecer iminente do dia, ou seja, o dia do Senhor. Alvorecer, meus queridos. Sabe quando, antes do sol aparecer, você já sabe que ele vai nascer, porque lá na colina, se a região que você mora tem uma serra, lá na colina, você, antes de ver o sol, você já vê o brilho do sol. As nuvens ficam amareladas, aquele tom bonito da manhã. E a gente diz, hoje vai dar um dia lindo, ensolarado. Olha só. Queridos, Paulo está dizendo justamente isso. Paulo está dizendo que nós vivemos já este alvorecer iminente. Nós estamos vivendo os dias que antecederão e que antecedem a vinda de Cristo. Esta vinda de Cristo que trará a nossa salvação final, porá um fim à morte. Paulo, que nesse texto de Romanos, Paulo, que já orientou os romanos sobre a salvação,
dizendo que a salvação é um processo que se completará somente quando estivermos livres da ira de Deus, que acontecerá no último dia. O próprio texto escrito por Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 9, diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a ira virá, mas Deus não nos destinou para a ira. Deus nos destinou para a salvação em Cristo Jesus. E Ele está então dizendo que nós vivemos dias eminentes. Não significa que são dias fáceis, muito pelo contrário, são dias difíceis de viver o propósito cristão. Mas, se Deus nos destinou para a salvação e não para a sua ira, irmãos, então agora nós devemos nos aprofundar cada vez mais, nos esforçar cada vez mais, nos santificar cada vez mais, vigiar cada vez mais, ter intimidade com Deus cada vez maior, porque somos a geração que vive o alvorecer da vinda de Cristo. Esse dia, meus queridos, vem se aproximando, e vem se aproximando progressivamente, à medida que a era presente vai seguindo o seu curso. Não dá para parar o tempo, são dias, são semanas, são meses, e são um ano, mais um ano que se vai. Então os dias vão seguindo o seu curso. Enquanto seus dias vão seguindo o seu curso, Ele lança a sua luz de volta sobre o tempo em que vivemos agora. Então este é o motivo do apelo de Paulo para os seus leitores, para que vivam em pleno dia. Será que nós estamos, meus queridos, atentos a esses detalhes? A esses detalhes estarrecedores, assustadores que nós estamos vendo por aí. Uma apostasia sem tamanha. Um tempo em que claramente percebemos que os valores cristãos estão sendo abolidos da nossa sociedade. Estão mudando a cultura. Estão mudando a ética do nosso mundo. Estão aprovando leis que são contrárias à vontade de Deus. Estamos entrando numa cultura paganizada, onde a Bíblia tem se tornado algo descartável. Por incrível que pareça, meus queridos, nós vivemos um tempo de um paganismo crescente em nosso mundo, de um distanciamento, de corrupção, de escândalos dentro das denominações cristãs. É nesse contexto que nós estamos vivendo, querido, e é nesse contexto que Paulo agora fala conosco que não é o tempo de esquecer as prioridades e ter zelo. Somos a geração que vive o alvorecer da vinda de Cristo. Veja o que diz o versículo 13. A parte B do versículo 12. A parte B do versículo 12. Vamos ver aqui. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Paulo está dando uma ordem para cada um de nós.
É muito sério isso, queridos. Rejeitemos as obras das trevas, ou seja, com trevas não há como ser salvo. Envolvido em trevas não há como dizer que é salvo. E Paulo está dizendo: rejeitemos, pois, as obras das trevas. Paulo está criando nesta volta iminente do Senhor. Ele está dizendo sobre a esfera que vai estar acontecendo nesse tempo. Ele acreditava nessa volta iminente. Não aconteceu naquele tempo. Imagina nós, meus irmãos. Nós devemos crer que Jesus está iminente, está voltando. Sendo assim, viver consagrado, viver íntimo, viver separado do pecado. Paulo alertava aquela comunidade que quando Jesus voltasse, Jesus ia levar para o céu todos os fiéis da igreja que estava aqui na terra. Queridos, nós não sabemos o tempo e por esta razão devemos estar espiritualmente prontos, rejeitando as obras das trevas, revestindo do Senhor Jesus, revestindo da santidade que Deus nos dá. O texto é um texto que é muito claro. Quando diz abster-se das ações que são das trevas, desse sistema do mundo que se opõe a Deus. Querido, é muito claro, o mundo se opõe a Deus, as leis que estão criando se opõem a Deus. A cultura está transformada. Os valores éticos, que muitos deles foram influenciados pelo cristianismo, estão sendo abolidos. O cristianismo está sendo descartado de todas as camadas da sociedade e se resumindo dentro de igrejas. Mas nem sempre foi assim. Os princípios cristãos estavam enraizados na sociedade, no Estado, nas leis que regiam a família, nas leis que regiam a própria nação. Havia muito de cristianismo. Na política havia, na música havia, nas artes havia, nas empresas havia. Mas e hoje? Tudo foi abolido. Porque nós vivemos uma cultura que voltou rapidamente ao paganismo. E o paganismo, meu querido, não significa não crer. Os pagãos criam. Os pagãos tinham as suas religiões. Os pagãos, você pode procurar até hoje, os pagãos têm as suas crenças. Mas por que são pagãos? Foram chamados de pagãos todos aqueles que defendiam as suas próprias crenças, culturas, maneiras de cultuar a Deus, aos seus deuses. E não aceitaram o cristianismo, porque o cristianismo não se dividia com outros deuses. O culto cristão não se mistura com os outros cultos. Não é o misticismo. O culto cristão é único. Deus, o Criador de todas as coisas, é o único Deus e não há outro. Não há vários deuses. Uma vez que o cristianismo chegou com esta maneira,
com esta verdade, impondo, ou pelo menos se resguardando no misticismo da mistura, ele foi rejeitado pelos pagãos. Em muitos lugares, nos primórdios da história, o paganismo fazia de tudo para destruir o cristianismo, porque o cristianismo não compactuava das suas crenças. E se nós estamos dizendo que o paganismo está voltando, a ideia é a mesma. É de fazer uma religião relativizada, aonde o que é verdade para você pode não ser para mim, mas eu preciso respeitar e aceitar. Então se faz um misticismo, onde se mistura tudo. E mais uma vez, o verdadeiro cristianismo, ele se isenta desta prática. Porque ele quer colocar o soberano Deus, o único Deus, no mesmo patamar de importância dos ídolos deste mundo, dos deuses deste mundo. E é disto que Paulo está falando conosco. Claro, ele estava orientando os cristãos de sua época, e nós entramos naquele contexto, e o contexto que eles estavam era um contexto paganizado, onde eles deviam se afastar das trevas. Esta palavra então nós podemos trazer para o nosso tempo e aplicar na realidade que estamos vivendo, um tempo paganizado, onde nós temos que rejeitar as obras das trevas, as propostas das trevas. Quantos cristãos que estão colocando Deus no mesmo patamar da idolatria desse tempo, dizendo: eu sou cristão, mas eu não gosto de ficar incomodando as pessoas. Eu quero respeitar todo mundo. Sim, você tem que respeitar, mas respeitar não é admitir o erro. Respeitar não é se calar diante daquilo que é errado. Deus jamais vai ser colocado no mesmo patamar dos ídolos do nosso tempo. Mas em muitos lugares e em muitos corações, infelizmente, os ídolos do nosso tempo já tomaram o lugar de Deus. Mas e você, cristão? E você, meu querido, que se diz homem de Deus, mulher de Deus, qual é a sua posição mediante a esse ataque contra os princípios cristãos? Cadê os cristãos? Onde estão os verdadeiros cristãos do nosso tempo, da nossa geração? No tempo de Paulo, eles defendiam, eles eram os apologetas da fé, eles defendiam a fé. Eles tinham argumentos fortíssimos para combater as falsas religiões, as heresias do tempo. E nós queremos fazer aquela média mundana, queremos fazer aquela média com o mundo? Ou nós estamos preparados para defender, com a graça de Deus, sermos verdadeiros apologetas, verdadeiras testemunhas? Paulo está dizendo nesta carta: é bom a gente se abster, é necessário que a gente se abstenha de todo tipo de trevas. É bom a gente se afastar desse sistema mundano que se opõe a Deus. Veja o versículo 14 do texto que nós lemos, Romanos 13:14. Diz o texto: revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne e das suas concupiscências. Devemos, queridos, nos revestir de uma linguagem diferente, de uma cultura diferente, de um comportamento diferente. Não é sair da sociedade, não é fugir, não é virar um monge, se esconder nos conventos, nos mosteiros, lá no alto da colina, separado de tudo. Mas é estar no meio dessa sociedade. E mesmo estando no meio dessa sociedade, dessa escuridão e dessas trevas, ser luz, ter um testemunho estampado em sua cara, ter um testemunho estampado em tua vida, de que mesmo que todos abandonem a Cristo,
você não abandonará. Porque você tem convicção da sua fé em Cristo. Temos que nos revestir do Senhor Jesus, de tal forma que tudo que fizermos seja feito por Ele e para Ele. Queridos, não devemos sequer dar espaço a qualquer daqueles desejos pecaminosos que nós sabemos muito bem que existem. Porque esses pecados, a sua origem está nesse mundo caído, nesse mundo pecaminoso. Por isso Paulo usa esse termo carne. É a natureza pecaminosa. Nós devemos estar fortalecidos no Senhor, na graça do Senhor. São esses os dias que nós estamos vivendo, meus irmãos. Escuridão. Que atitude nós devemos ter diante desta realidade que se apresenta aí, nua e crua para nós? A sociedade não quer mais Deus. As artes aboliram Deus. Para ouvir uma música que não tem uma letra cristã para você ouvir o conteúdo. Vai assistir um filme que está sendo lançado para você ver. Vai com um olho crítico. Vai fazer uma autocrítica do cenário, da sensualidade, das músicas. Eu não vou dizer para você assistir novela, não precisa. Você já sabe o que acontece ali. É traição, é adultério, é a corrupção, são as impurezas sexuais. Está tudo ali, nos filmes, nas músicas. Se você vai num teatro para tentar se divertir, há ali, na maioria das vezes, toda uma linguagem obscena, satirizando, há sensualidade, há o apelo ao pecado, e muitas das vezes piadinhas com Deus. Deus não está no sentido de que aboliram os princípios. Deus está em todos os lugares. Eu estou dizendo, as pessoas aboliram, não tocam, preferem extinguir todo e qualquer pensamento cristão das camadas da sociedade. E você, meu querido, e eu, não temos escolha a não sermos estar fortalecidos no Senhor. Porque se nós não quisermos viver na sociedade, nós vamos ter que comprar uma casinha lá no alto da montanha, fazer uma horta, plantar arroz, plantar feijão, criar uma escola lá para os nossos filhos, o que vai ser quase impossível, e viver isolado da sociedade. Mas o cristão, ele não foi criado para viver isolado da sociedade. O cristão, ele foi chamado a ser luz na sociedade. Aí está o problema e a grande dificuldade. As luzes que são chamadas de cristãos estão se apagando. Os cristãos estão cedendo. Estão passando para o lado de lá. Muitos começam bem no Senhor. Depois viram as costas para o Evangelho. Muitos desejam ter os bens do Evangelho, a salvação, a bênção material, a cura, o emprego, mas não querem Cristo, o Cristo do Evangelho. Então eles se alimentam um pouco do Evangelho, sentem-se bem, arrumam o seu psicológico, curam sua dor, arrumam o seu emprego e viram as costas para o Evangelho e voltam para a escuridão. É difícil ser cristão. Quero dizer isso para você. É difícil ter uma vida de santidade. É difícil conviver na sociedade se você é um verdadeiro cristão.
Mas eu não posso te dizer uma coisa. Eu não posso te dizer que é impossível ser. Por isso eu digo, continua. Vá em frente. Pessoas vão virar as costas para ti. Pessoas vão deixar de falar com você. Pessoas vão até satirizar que você é uma pessoa que tem uma cultura ultrapassada. Pessoas vão dizer que você é chato e chata. Pessoas vão dizer que você é cristão e cristão é uma pessoa chata. Mas o Senhor estará com você. E mesmo você sendo empurrado contra este vendaval, essa força contrária, você vai avançar, porque Deus está na sua frente. Você não só vai avançar, mas Deus há de te usar. Se estamos vivendo essa iminência da vinda de Cristo, então agora é mais do que nunca a hora de avançar, de não olhar para trás, de seguir firme até o momento que Deus nos chamar. Eu digo isso para você, pai, mãe, eu digo isso para você, ouvinte, que está na audiência do nosso programa. Eu nem sei se você que está ouvindo essa mensagem é um cristão. Eu não sei se você já teve um contato com a Sagrada Escritura, se você já parou para pensar na sua fé, na sua salvação, na salvação da sua família. Mas eu quero dizer para você, meu querido, minha querida, que Deus ele prepara alguns momentos na nossa vida para a gente parar e pensar em coisas maiores. E pensar em coisas futuras, porque a vida não acaba aqui, meu querido. Você não apareceu do nada e vai desaparecer do nada. Alguém está por trás de tudo isso. É muita coisa envolvida. Alguém está envolvido atrás de tudo isso. Esse alguém é Deus. E nós teremos que nos tratar com Ele ainda. E eu posso dizer para você que não é de qualquer jeito que nós vamos ter que viver. Não é de qualquer maneira que temos e que podemos viver. Se nós entendermos que um dia nós temos que nos tratar diante de Deus, da nossa vida, o que fizemos dela, em que consistiu a nossa vida. Porém, naquele dia, não haverá tempo para arrependimento. Bem ao contrário do que hoje, ainda há tempo para você se arrepender. Mas naquele tempo não haverá. Não brinque com a tua salvação, meu querido, minha querida. Não descarte essa possibilidade de ser salvo, de ser salva. Não descarte, não jogue fora, não troque a eternidade por momentos de prazer, por momentos de rebeldia. Não troque a eternidade por uma mente decaída como a sua, como a minha, como a nossa. Não troque pelos pensamentos, pelas motivações simplesmente do nosso coração, sem consultar a vontade do Senhor. Normalmente, a nossa mente, que é toda ela tendenciosa ao pecado, ela faz escolha contra a vontade de Deus. Justamente por ser tendenciosa, pecaminosa. Não troque a sua vida eterna pelos impulsos do seu coração. Não troque a vida eterna pelos impulsos do seu coração. Procure ajuda. Procure Deus. Procure se aproximar do Senhor, pedir a misericórdia dEle sobre sua vida. Porque como diz o texto, rejeitemos todas as obras das trevas. Vivemos dias da vinda do Senhor. Gostaria que você pensasse nisso.
pensasse nas consequências de decisões que você toma. Mas pensasse seriamente nisso. Porque meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, pode ter certeza de uma coisa. Virão dias. E dias tão terríveis, tão escuros, que nem mesmo uma palavra simples como essa você vai conseguir ouvir. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te ilumine e que o Senhor te salve. Em nome de Jesus, este é o meu desejo. Amém. No ar, programa O Poder da Palavra. O Poder